boa noite. Nós estaremos nesse momento iniciando o nosso culto dessa noite. Tivemos um atrasozinho por causa da rede, mas graças a Deus, a partir de agora estaremos iniciando o nosso culto de gratidão a Deus nessa noite. Vamos falar com Deus nesse momento e agradecer a Deus por todas as coisas, por tudo que nos tem feito, para que nós possamos fazer melhor em prol do reino de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos diante da tua presença. Obrigado, Deus querido, pela vida, pelo dia, e agora, Deus, porque podemos adentrar diante dos santos para ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque, ó Pai, um dia nos deste o direito de vida e vida com abundância. Agora que estaremos, Pai, prestando um culto a Ti, nós te pedimos que recebas, Pai, como um cheiro suave e agradável a Ti. Que cada ouvinte dessa noite que estará ouvindo a Tua palavra possa, Deus, ser transformado e ser cheio da Tua palavra. Possa ser, Pai, revestidos com o poder do Espírito Santo. Eu te peço e agradeço por tudo que tens feito em nome de Jesus. Amém. A você, nessa noite, que está em sua casa, para juntos adorarmos ao nosso Deus, vamos cantar: vim para adorar-te, vim para prestar-te culto, vim para dizer que és meu Deus, esse Deus que é totalmente amável e digno de honra e de glória. Vamos louvar nosso Deus. Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
porque esse Deus ao qual servimos é o Deus que provê todas as coisas, é o Deus que diz que nós viemos, que veio para que possamos adorar. Nós podemos nos prostrar diante desse Deus, sabendo que tudo provém dele e ele nos dá o meio para todas as coisas. Vamos estar louvando mais uma vez ao nosso Deus. Você aí em casa também pode estar louvando a esse Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É para esse Deus que é merecedor de honra e de glória que nós estamos prostrando e que nós servimos e que nós estaremos prestando um culto a esse Deus maravilhoso. Diz assim, ó, vamos lá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória, toda honra só pertence a esse Deus. Só pode ser dada a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Hoje é domingo, domingo de Páscoa, domingo onde muitas pessoas estão comemorando a Páscoa. Muitos comemorando de uma forma correta e muitos comemoram de uma forma que não é bíblica. A Páscoa, que é um livramento, que é restauração de vidas, conquista, que é vida. Hoje o comércio tem se transformado essa Páscoa em ovos de chocolate, em coelhos, até coelho que bota ovos. Olha só a que ponto nós chegamos, a que ponto o mundo tem chegado, por falta de conhecimento,
E muitas vezes por causa da ganância econômica. Mas Páscoa não é negócio, não é ovo. Páscoa, nós vamos aprender um pouco essa noite sobre a Páscoa. E você aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor, você também pode entender um pouco o que é essa Páscoa, o que é o significado da Páscoa. Porque o Cordeiro que morreu por mim e por você, o Cordeiro que foi imolado nessa Páscoa, não foi por acaso, foi para te dar vida, foi para te dar direito de vida, foi para nos dar direito de vida, tanto a mim quanto a você. Aí em casa mesmo você pode abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia junto comigo e vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 apenas. Nós vamos basear um pouco nesse versículo e nós vamos entrar um pouco na história do Velho Testamento, baseado no livro de Êxodo. Mas nós vamos ler aqui agora só 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que deu a vida por mim e por você. Esse Cordeiro que foi imolado por nós, ele ressuscitou. Ele deu a vida por nós, mas ressuscitou. E o texto é bem claro que diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ele foi feito as primícias para os que dormem. E você é um desses escolhidos. E você aí em casa, aí onde você estiver ouvindo a palavra do Senhor nesse momento, é um desses escolhidos por Jesus Cristo. É um dos que fazem parte do porquê Jesus Cristo morreu. E olha só, a sepultura não reteve a Cristo. A sepultura não foi apta para manter Jesus Cristo, o qual venceu a morte. A morte também não derrotou Jesus Cristo. Esse Jesus. Por isso, a morte não tem poder de nos aterrorizar. Porque Cristo venceu a morte. E fez isso por mim e por você. Para nos tornarmos também vencedores. Para fazer de nós vencedores. E nós estamos passando em um momento onde vemos pessoas, por não conhecerem a verdadeira Páscoa, por não conhecerem o motivo da Páscoa, que estão aterrorizadas, com medo da morte, com medo de algo que não viram, com medo de um vírus que pode levar à morte. Mas Jesus Cristo venceu a morte. Foi para você não temer, para você não ter medo da morte. Foi para mim não ter medo da morte. Foi para nós não temermos a morte. E sendo assim, a nossa esperança não pode ser apenas nessa vida ao qual aqui vivemos. Porque se vivemos só com uma esperança terrena, uma esperança
pode passar, até podemos adquirir algumas coisas. Você pode até adquirir bens materiais. Você pode até adquirir bastante dinheiro. Você pode adquirir muitas coisas. Mas tudo isso será passageiro. Tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ser consumido na terra. Mas a esperança ao qual Jesus Cristo quer nos dar, ao qual esse Cordeiro Pascal te oferece, é a esperança de vida. E não de uma vida passageira. É uma esperança de morar num lugar chamado rua, onde tem ruas de ouros e de cristais. Porque ele disse: eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Foi por isso que Jesus Cristo veio como cordeiro e entregou a sua vida na cruz do Calvário, para te dar esse direito de vida. A Páscoa também é libertação. É libertação de vidas. Vidas essas que estão sedentas. Vidas essas que estão perdidas, sem esperança e sem salvação. E Jesus Cristo veio fazer essa ligação entre o homem e Deus. Trazer essa liberdade a qual precisamos, a qual o homem precisa para estar diante de Deus. Nós sabemos que a primeira Páscoa foi realmente referida-se à libertação do povo judeu que estava no Egito. Foi instituída a primeira Páscoa por causa da libertação deste povo. E quando estudamos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12, onde vemos como foi grande o livramento de um povo escolhido por Deus, de um livramento que foi pago por vidas que foram mortas, porque Jesus Cristo começou ali a separar as primícias para que o reino chegasse a nós. Jesus Cristo é essa primícia a qual eu e você precisamos buscar. E no Êxodo foi grande esse livramento do povo escolhido por Deus, o qual deu uma ordem que fosse memorizado. Essa ordem foi memorizada eternamente. Se você abrir a sua Bíblia lá nesse livro de Êxodo 12, você vai ver que o versículo 14 diz que esse povo, que esse dia seria por memória, seria memorial ao Senhor, o dia desse livramento. E celebraria ali a festa ao Senhor. E por todas as gerações iriam entender o porquê desse livramento deste povo escolhido. Povo esse que havia se afastado do Senhor. Povo esse que já havia esquecido do verdadeiro Evangelho. Mas Deus havia escolhido esse povo. Páscoa é isso. É essa libertação. E essa data. E essa libertação dada por Deus
ao povo do Egito. Não porque eles eram merecedores de coisa alguma. Não porque eles mereciam esse livramento. Mas é porque Deus já havia feito uma aliança. E a aliança essa que havia sido feita pelos patriarcas antes desse povo chegarem ao Egito. Deus havia criado uma aliança com os patriarcas, que esse povo seria escolhido, iria preencher a terra, multiplicaria e encheria a terra, seria o povo escolhido de Deus. E quando Deus faz uma aliança, Ele não se esquece. Eu e você podemos até esquecer aquilo que muitas vezes prometemos, mas Deus não esquece. E Ele fez uma aliança com os patriarcas. E esse povo que estava no Egito, se você estudar um pouco a palavra de Deus, você vai ver que esse povo foi levado por José por causa da fome. Foi levado para o Egito por causa da fome e da necessidade. Mas esse povo se multiplicaram no Egito. E eles foram escravizados. Mas ali também havia, em meio a essa multidão de homens e de pessoas, alguns que ainda estavam buscando a presença de Deus. E Deus escolheu um homem chamado Moisés para que resgatasse esse povo, para que ele retornasse com esse povo à terra prometida. Povo esse que precisava novamente de um encontro com Deus. E por isso, Jesus Cristo instituiu a primeira Páscoa, libertação. A libertação que, quando cremos em Jesus Cristo, gera em nós confiança. Quando cremos em Jesus Cristo, nós somos livres e nos gera uma confiança nesse Cordeiro. Ali no Êxodo, no Egito, esses judeus, quando viram aquele homem enviado por Deus, eles deram credibilidade a essa palavra enviada por Deus através de Moisés. E eles deram credibilidade e começaram a obedecer aquilo que Moisés estava falando. E uma das ordens que foi dada por Deus para livramento foi em meio às pragas do Egito. Quando começa a instituição da primeira Páscoa, que Jesus disse: mate um cordeiro sem manchas, um cordeiro. E ao matar esse cordeiro, passe o seu sangue nos umbrais da porta. Esparchem o sangue no mural da porta, sobre os umbrais da porta. Sangue esse que representa o livramento para todo aquele povo que estavam cativo no Egito. Porque ao passar o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte, ao passar, ele passava por cima, e nenhum daqueles homens, e nenhuma daquelas famílias escolhidas por Deus foram mortas pelo anjo, quando esse passou, executando os primogênitos do Egito. E aqui, entre o cordeiro sem manchas, que haveria de vir, o cordeiro, o filho
esse que não havia manchas e nem defeito. Começou a sinalizar Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Começou a mostrar para mim e para você hoje o significado da Páscoa. E Jesus Cristo veio. O Cordeiro Pascal veio e cumpriu com tudo aquilo que o Pai lhe ordenou. E cumpriu com tudo aquilo que o Pai havia determinado. E começou a ir uma nova esperança viva. Uma nova esperança. E essa esperança que veio não mandou você espargir o sangue no mural da sua casa, nos portais da sua casa, para te dar um livramento. Esse Cordeiro que chega, ele levou o seu próprio sangue. Ele derramou o seu próprio sangue para você ser livre. Para mim ser livre. Gerando em nós vida, esperança. E que esperança é essa? Que esse Cordeiro que deu a sua vida, Jesus Cristo, ele não só deu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo assim a morte. Vencendo a morte. E você pode olhar lá na sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que você vai ver que Jesus Cristo venceu a morte por mim e por você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou um novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você foi gerado através de Jesus Cristo. Através desse Cordeiro que deu a vida por mim e por você. Hoje você tem uma nova vida. Aí eu te pergunto, se esse Cordeiro chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pagou um alto preço para livrar a mim e a você, sendo o próprio Jesus Cristo o Cordeiro, o qual foi imolado por nós, esse Cordeiro que não pecou jamais, esse Cordeiro que não teve manchas e jamais terá. Se esse Cordeiro, que é Jesus Cristo, deu a vida por você, o que te falta ainda? O que ainda te falta para viver? O que ainda te falta para aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Por que ainda você é iludido com ovos de Páscoa, com coelhos, com comércio? E se quando chega o dia da Páscoa, você nem lembra que o Cordeiro da vida é Jesus Cristo? O Cordeiro que te dá vida é Jesus Cristo. O que te falta ainda? Qual tem sido a sua maior necessidade? Esse Cordeiro que te dá certeza de vida eterna? Esse Cordeiro que te dá uma confiança inabalável? Esse Cordeiro que não deixa você temer a morte? O que ainda te falta
para que dele você tenha a esperança. Porque esse cordeiro ainda continua hoje de braços abertos para você. Ainda está de braços abertos te convidando e dizendo: vinde como estás. Vinde da forma que você estiver. Esse mesmo cordeiro pascal ainda assim te convida. Esse mesmo cordeiro que tem te livrado de tudo isso que você tem visto assolando a terra, ainda está te dando mais uma oportunidade. E que oportunidade é essa? De reconhecê-lo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. É esse o cordeiro que te dá vida. É esse o cordeiro que te dá libertação. É esse o cordeiro que te dá confiança. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Você hoje não precisa mais fazer sacrifícios, como você vai ler lá no Êxodo. Você hoje não precisa mais matar animais. Você precisa simplesmente crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É só crer e obedecer a Jesus. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Cordeiro, vai voltar um dia. E esse dia está bem próximo. Mas você ainda tem oportunidade de recebê-lo enquanto há tempo. Receba esse Cordeiro Pascal. Receba o sacrifício de Jesus. Verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Para que hoje você comemorasse a Páscoa. Para que hoje você fosse livre para ter uma vida íntegra diante de Deus. Que eu e você possamos, ao entender o que é Páscoa, eu não estou dizendo para você não comer chocolate, eu não estou dizendo para você deixar de comprar ovos de Páscoa, eu estou dizendo para você entender que Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa, que Jesus Cristo é aquele que deu a vida por você. Jesus Cristo é quem te dá a vida. E é esse Jesus que te convida para que você viva e viva uma vida em abundância. É só você aceitá-lo. E lá em Apocalipse 4:3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo quer cear com você. Esse Cordeiro quer cear com você. Quer se assentar com você à mesa. Mas depende de mim e de você aceitá-lo, o convite desse Cordeiro que é Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e te dê a paz. E que Ele possa a cada dia multiplicar o conhecimento e o entender da palavra dele no seu coração. Vamos falar com Deus nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, porque, Pai, Tu nos deste o privilégio de um dia aceitar Jesus Cristo, o nosso Redentor. Obrigado, Deus, porque Tu me livraste e tem dado a oportunidade, ó Deus, ainda assim de muitas vidas ser livres e de entender a Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Através desse tão grande amor enviaste Seu Filho Jesus Cristo
para remir a minha vida. E esse Jesus Cristo continua de braços abertos, convidando vidas. Esse mesmo Cordeiro Pascal continua de braços abertos, dizendo: vinde a mim como estais. Ei você que está na sua casa neste momento, Jesus Cristo te convida. Aceita Jesus Cristo. Aceita o sacrifício de Jesus Cristo, que fez por você na cruz do Calvário. Receba-o como seu único e suficiente Salvador. E deixa que esse Jesus faça morada na sua vida, no seu lar. Porque Jesus Cristo foi preparar um lugar para você. Ó Deus, tenha misericórdia de vidas que ainda estão de coração endurecidos e que precisa, Pai, de mudança. Que essa tua palavra nessa noite, ó Deus, que foi, ó Deus, ministrada, possa, ó Deus, estar trabalhando nesse coração, Pai, para que ele possa entender que vida é em Ti, Jesus. Que o Cordeiro Pascal é o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor está vivo e convidando, Pai, para que o Senhor carregue no colo. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que me deu esse direito de estar falando contigo nesse momento, de ter essa ponte, Pai, de intimidade contigo. Eu agradeço, Deus, pela Tua igreja. Eu agradeço, Deus, pelos Teus filhos, que nesse momento estão prostrados, orando a Ti e sendo grato pela libertação, por ter ganhado vidas e por ter sido aceito por Ti, Jesus. Deus querido, abençoe o Teu povo, Pai. Abençoe a nação que nesse momento tem sofrido por meio de um mal, Pai, que vai ser passageiro. Porque eu sei que o Senhor já está pondo a Tua mão de poder e vidas estarão sendo restauradas. Mas que muitas vidas também possam entender, Pai, que o Senhor está dando oportunidade para que sejam resgatadas para conhecer a Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por cada ouvinte, Deus, nessa noite da Tua palavra. Que o Senhor venha estar, ó Pai, a abençoar cada família, Pai. Que o Senhor venha estar penetrando em cada coração e trazendo a paz do Senhor para cada vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E que você possa refletir em tudo aquilo que você ouviu nessa noite da palavra de Deus. Tudo aquilo que você ouviu nessa noite não foi do pastor, mas é a palavra de Deus falando ao seu coração. Que você tenha uma semana cheia de paz, de bênçãos, para a honra e glória de Deus Pai. Deus abençoe.